Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos falar sobre os 3 jogos que tivemos na quinta-feira. Tivemos Seahawks e Raiders, encerrando esses jogos. Tivemos Colts e Ravens e Bengals e Eagles, tá? Então vamos falar sobre esses 3. Lógico que alguns jogos vão ter mais takes, né? Teremos mais coisas que podemos tirar, mas temos coisas para tirar de todos. Então, não esquece o like, se inscreve aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, que a temporada oficialmente começou agora, tá? Vamos lá. Começando com Colts e Ravens. Os Colts estão muito zicados, né? Começaram bem mal, em questão de azar mesmo, né? É um time que perdeu o Justin Walley, jogador que foi a escolha de terceira rodada nesse último draft, cornerback. E ele está fora da temporada. Ele seria, pelo menos o planejamento dos Colts, era que ele fosse o cornerback número 2, ou seja, seria titular já nessa temporada, e estava jogando bem no training camp. Agora já perdeu um jogador titular nesse jogo de pré-temporada, tá? Além de Justin Walley, tivemos um problema também com o Anthony Richardson, o quarterback. O Richardson deslocou o dedinho dele ficou apontado, ficou dando seta para a direita, né? E deslocou, pelo menos a boa notícia é que foi apenas teve esse deslocamento, né? Chegou a pensar que tinha quebrado, aí seria um prazo de recuperação muito maior, mas mesmo assim ele colocou no lugar ali, deve ficar alguns dias fora, deve voltar a treinar. Então, menos mal, eu achei que teria sido pior. Mas foi uma lesão, uma lesão que veio de uma blitz do lado direito, e foi culpa do Richardson essa jogada, tá? A proteção ali era com 5 jogadores, a linha ofensiva faz o slide para a esquerda e fica 3 do lado direito. Aí você tem 3 contra 2. Se viesse esse terceiro defensor para blitz, ele tinha que ficar hot, né, que a gente chama, e soltar essa bola no check down. Tinha 2 caras já olhando para ele, né? A gente consegue entender pelo menos uma dica básica, assim, de quem que tá hot é quem que já tá olhando pro quarterback quase que imediatamente. O running back, ele já sai pro flat esperando a recepção, e tem um outro wide receiver também que ele faz uma rota curtinha, já tá olhando pro quarterback também. E o Anthony Richardson, ele só olha pro lado esquerdo, ou seja, ele não viu a pressão vindo do lado direito. Ele que era o responsável por esse jogador, e aí acabou sofrendo essa lesão. Então deve ser frustrante um pouco pro Shane Steichen e pro Chris Ballard. O Chris Ballard, na off-season, vinha falando que o Anthony Richardson ele primeiro precisa ficar saudável, né? E aí teve uma lesão na off-season já, e agora esta por culpa dele de novo. Então deve ser um pouco frustrante. Eu acho que, apesar de tudo isso, de ser mais um jogo que o Anthony Richardson não faz o simples, eu acho que ele, e não ter se machucado sério, apesar de não ter se machucado sério, mas é mais um jogo que ele fica atrás do Daniel Jones. O Daniel Jones jogou bem? Não jogou. E deve ser desesperador para o torcedor dos Colts. A noite de ontem deve ter sido uma noite assim que o torcedor dos Colts foi dormir bem triste. Primeiro pela lesão do Walley e depois por essa situação do quarterback. Vamos ver se eles conseguem dar uma melhorada para o torcedor, pelo menos voltar a ter a expectativa, a esperança, né? Mas eu acho que deu uma baixada, deu uma baqueada aí na maioria dos torcedores, tá? Outro ponto importante desse jogo foi o Tyler Warren, que jogou bastante, jogou os primeiros 20 snaps, né, do jogo, e jogou bem, então acho que pelo menos esse ponto seria importante. E o Daniel Jones, se ele for o titular, pode esperar aí que o Tyler Warren vai ter muita recepção, tá? Porque o Daniel Jones é um cara que costuma jogar a bola curto, né? Gosta dessa situação, então vai gostar bastante dessa bolinha no Tyrande, essa bolinha no Josh Downs. Vai farmar bastante recepção os 2 jogadores que eu citei, tá? Pelo lado dos Ravens, eu sei que o torcedor queria que eu falasse mais coisas, mas eu acho que tem pouquíssimo para tirar aqui de fato. Primeira coisa, o Mike Green jogou pouquíssimo também, mas na primeiro snap dele, ele quase já teve um sack, o bend dele é muito bom, né? E que eu vou me policiar para falar, né? A posição de todos os jogadores, que senão o pessoal reclama comigo nos comentários. O edge rusher, Mike Green,
tá? Ele teve uma boa jogada no primeiro snap dele, quase conseguiu o sack. Então, ponto positivo. E eu acho que o outro ponto muito importante aqui é o LaJohntay Wester, jogador de sexta rodada, foi um wide receiver na sexta rodada para os Ravens, mas que ele deve ser o retornador, né? Então ele deve ter, como wide receiver, quase não vai ver campo. Mas como retornador, ele retornou uma para TD e teve outros bons retornos. Então é assim que se faz o roster quando você é um jogador de sexta, sétima rodada ou undrafted. Curioso para ver se ele realmente. No college ele foi muito bem também. Então acho que isso é um ponto positivo para os Ravens conseguir achar aí um bom retornador, como parece que foi o caso, né? Pelo menos ontem foi muito bem. Os Ravens acertaram em cheio aí essa sexta rodada deles. E aí, partindo para Bengals e Eagles, tivemos um Bengals jogando alguns snaps com os titulares, os Eagles não jogaram os titulares, e aí temos a conexão Joe Burrow e Ja'Marr Chase, parece que foi uma conexão assim, jogando contra criança, sabe? Jogando contra o time reserva dos Eagles, Chase fez o que ele quis, né? Teve TD, teve outras recepções importantes, então assim, é muita apelação essa dupla Joe Burrow e Ja'Marr Chase, tá? Agora, se o torcedor dos Bengals ele ficou empolgado por essa conexão, certamente ele ficou bem preocupado, ainda mais preocupado, porque se falava, já se questionava essa defesa dos Bengals, e o primeiro jogo, a primeira exibição deles não foi positivo. Jogaram contra os reservas dos Eagles e foram dominados pelos reservas dos Eagles, tá? Tanner McKee teve um ótimo jogo, deve ser o QB reserva, né? E eu acho que se precisar entrar, talvez faça o suficiente ali para Filadélfia, né? Para a carruagem continuar andando. Jogou muito bem e a defesa dos Bengals foi novamente problemática, tá? Trey Hendrickson deve ter olhado isso de longe e falado: beleza, vamos ver quanto tempo que vai durar esta brincadeirinha, né? Porque tá na hora, né? Já passou da hora, na verdade, dos Bengals terem resolvido esse problema aí com o contrato do Hendrickson. Não que o Hendrickson vá resolver o problema dos Bengals, né? Porque é muito maior do que isso. Mas ruim com ele, pior sem ele, tá? Basicamente é isso. E aí, encerrando, nós tivemos o jogo começando às 11 horas de Seahawks e Raiders. Esse é um jogo que eu tava bem curioso, acho que era o jogo que eu estava mais ansioso para ver desse trio aí de jogos da quinta-feira. E aí, vamos lá. Por parte do Seahawks, não tivemos a boa parte dos titulares, tá? Mas alguns jogadores jogaram. A OL do Seahawks foi muito bem. Foi muito bem. O Ray Zabel jogou muito bem, né? O jogador de primeira rodada deles. A OL conseguiu fazer o que quis, praticamente. E até um ponto muito positivo, porque faltaram ainda alguns titulares ali, mas eles jogaram contra os principais jogadores dos Raiders também, né? Max Crosby estava em campo. Então, ponto positivo, isso é raro de ver, o torcedor deve ter achado que é uma miragem, mas não foi, né? Jogaram bem essa linha ofensiva do Seahawks. Não jogou o QB titular, né? O Sam Darnold não jogou, mas tivemos Drew Lock, tivemos Jalen Milroe também. O Milroe, acho que não, sinceramente não mudou muito assim, não teve um jogo nem ruim nem bom, um jogo muito mediano, nada espetacular e nada ruim também, então não tem muito o que tirar do jogo do Milroe, tá? Eu acho que tem um jogador que foi muito importante, que foi o Torrey Horton, wide receiver, jogador de quinta rodada nesse draft, que jogou muito bem, que teve um training camp que estava todo mundo elogiando. Então, um ponto muito importante, né? Esse Torrey Horton, talvez ele seja o wide receiver 3 do Seahawks nesse momento. Fez touchdown e, mais importante, fez o TD. Acho que isso era o segundo ou terceiro drive. Ele teve outras recepções também. Depois disso, ele não entrou mais em campo. Então, diz muito sobre o papel que ele vai ter essa temporada, tá? Por exemplo, o Jake Bobo, que foi um cara que fez elenco, que esteve no time na temporada passada, que deve ser aí o wide receiver 5, 6, coisa do tipo, pro Seahawks, ele jogou até o terceiro quarto, no terceiro quarto estava jogando. E o Torrey Horton ele saiu já ali no começo do segundo, logo depois de fazer o TD dele. Então eu imagino que ele já passou o Jake Bobo e já deve ter na mente que ele é um dos wide receivers
que talvez seja até titular se os Seahawks entrarem aí com personnel 11, né, com um tight end e um running back, tá? Outro ponto que eu acho importante para os Seahawks, o fullback, o Robbie Oates, jogou bastante, tá? Foi muito importante, o Oates jogou bem, inclusive. É um cara que não tinha muita expectativa, né, quando foi draftado, porque ele era tight end e foi convertido para fullback. Mas eu acho que isso diz muito sobre o plano de jogo do Seahawks para a temporada. Eu acho que veremos o Robbie Oates jogando snaps relevantes durante a temporada, talvez para proteger ainda mais o Sam Darnold, né, e tentar resolver um pouquinho mais essa proteção de passe do Seahawks, que foi um problema no ano passado, e dar essa tranquilidade pro Darnold. Mas foi curioso de ver, né? Vamos ver se isso vai repetir realmente na temporada regular. Agora, falando dos Raiders, tivemos o wide receiver Dante Thornton jogando snaps consideráveis também, uns 20 snaps, eu diria, e depois ele saiu, assim como o Torrey Horton, só que, diferente, o Dante Thornton, ele jogou com os titulares, e ele foi titular, né? Ele foi titular, inclusive, na frente do Jack Bash, que foi draftado antes. O Thornton, ele teve um drop, tá? Um drop que ele era para ele ter recebido no começo da partida, mas mesmo depois do drop, o Geno Smith continuou alimentando o Dante Thornton. Teve outras recepções, e depois saiu o Geno Smith jogou só um drive, e quando entrou o Aidan O'Connell, as coisas continuaram também continuaram procurando o Thornton, e o Aidan O'Connell teve até uma interceptação muito feia, que o Dante Thornton ele tá um passo na frente ali do seu defensor, do seu marcador, e o passe do O'Connell, ele é curto demais, né? Era para ter sido um touchdown, virou uma interceptação, e o Thornton, acho que também é um cara de dia 3 do draft, né? Que deve ter snaps consideráveis durante a temporada, então se você joga fantasy e coisa do tipo, e o Thornton ainda tá dando mole aí, eu acho que vale a pena pegar, tá? E aí, e para encerrar, tivemos o Ashton Jeanty, que teve 3 carregadas para menos 1 jarda. Então não dá para tirar muita coisa do Jeanty, obviamente, né? Muito pouco. Mas dá para você ficar um pouquinho preocupado com essa linha ofensiva dos Seahawks, né? Dos Raiders, perdão. Jogou contra uma linha defensiva reserva do Seahawks e sofreu, não só no jogo terrestre, como também no jogo aéreo. Mas vamos ver se esse Gentry deu uma assustada por essa linha ofensiva, talvez não ajudar o mínimo durante a temporada. Veremos. É lógico que é muito cedo, né? Foram 3 carregadas só, absolutamente nada. Mas não empolgou. Não empolgou muito por conta da linha ofensiva. Ele sequer teve a oportunidade de jogar. Basicamente foi isso, tá? Fechamos, meus amigos. Hoje sai um vídeo desses 3 jogos que teremos na sexta-feira. Hoje, de novo, né? Mas aí exclusivo para membros, tá? Resolvi trocar aí, deixar esse aberto, exclusivo para membros, o preview. E aí amanhã eu trago novamente os destaques dos jogos de sexta-feira. Um abraço, até mais. Tchau!